Boa noite, professor. Meu nome é William Leonardo Souza Cizinho. Minha matrícula é 600-734-426. Eu estou apresentando esse trabalho aqui para Fundamentos de Pontes e Concreto Protendido. Ela é referente à F, o professor Alexandre Leal, tá? Vim responder algumas perguntas aqui. Minha primeira pergunta é: como as pontes são classificadas de acordo com o seu comprimento? As pontes elas podem ser classificadas de acordo com o seu comprimento de diferentes maneiras, né? Quando falamos de classificação, a gente pode levar as pontes em três categorias, né? De pequeno porte, de médio porte e de grande porte, tá? As de pequeno porte, elas têm um comprimento de até 30 metros. Elas são normalmente utilizadas mais em áreas locais ou então em locais com menos vãos, né? As pontes de médio porte, elas variam geralmente de 30 a 100 metros. Já as pontes de grande porte são aquelas com mais de 100 metros e são usadas em locais com grandes vãos, como travessias de rios e áreas urbanas, com grandes avenidas. Cada tipo de ponte, ela exige uma análise detalhada, né, para garantir que ela atenda adequadamente à necessidade do local, em termos de fluxos de veículos, segurança e durabilidade, tá bom? A nossa segunda pergunta é: quais são os elementos que compõem um arranjo de ponte? Um arranjo de ponte é composto por diversos elementos que garantem a sua estabilidade e funcionabilidade do local. Entre esses elementos são principais alguns que a gente pode colocar, né? A fundação é a base da ponte e ela deve ser construída, né, de uma forma para garantir toda a estrutura e seja capaz de suportar o peso da ponte e das cargas que passarão sobre ela, né? Os pilares, né, esses são os suportes verticais, né, da ponte que transmitem a carga da ponte para o solo, tá? E o vão, né? O vão é a parte da ponte que faz a travessia, né? Ou seja, é o espaço entre os pilares e as torres, tá bom? A gente tem também o tabuleiro, que é a parte superior da ponte, onde os veículos e os pedestres transitam, tá bom? E nós temos também as cabeceiras. As cabeceiras são as extremidades da ponte, onde elas se conectam com o terreno ou com as estruturas, tá bom? Esses componentes trabalham em conjunto para garantir a segurança da ponte, desempenhando uma ponte mais segura, né, ao longo de todo o tempo, tá bom? A terceira pergunta: qual é o objetivo e qual é o objetivo principal do concreto protendido e como ele se compara ao concreto armado em termos de custos e resistência? O concreto protendido ele tem como principal objetivo aumentar a resistência à compressão da estrutura, permitindo que suporte a maioria das cargas com menos volumes de material, né? Isso é feito através de cabos de aço que são tensionados dentro do concreto antes ou depois dele ser moldado, né? Que cria uma força de compressão interna, né, que ajuda a suportar as tensões externas, né? E comparando ao concreto armado, o concreto protendido ele tem algumas vantagens importantes para destacar em referente ao armado, né? Ele é mais eficiente em termos de resistência, né? Pois ele pode ser usado para vencer vãos maiores, né, e suportar cargas mais pesadas com menos material, né? Isso resulta em estruturas mais esbeltas, mais bonitas, né, e em muitos casos com menos custo de manutenção. No entanto, o custo inicial do concreto protendido pode ser mais alto, né, devido ao processo de fabricação, né, que é um pouco mais complexo, e a necessidade de equipamentos especiais para tensionar os cabos, né, que às vezes pode comprar e ficar um pouco mais caro. Mas em termos de custo-benefício, o concreto protendido ele se mostra mais vantajoso para as pontes de grande porte, né? Além da redução de material, ele também pode diminuir o tempo de construção e uma necessidade de reparos ao longo dos anos,
Tá bom? Esse foi o meu trabalho. Espero que gostem.